Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar final de semana, o 21º domingo do tempo comum, ano litúrgico B. Vamos também encerrar o mês vocacional. Este é o último domingo de agosto, portanto, o último domingo do mês vocacional. E neste final de semana, iremos rezar pela vocação leiga na igreja e também celebrarmos o dia do catequista. Não podemos esquecer que a Igreja do Brasil colocou esse ano como ano do leigo, do lacato na igreja, com o tema Sal da Terra e Luz do Mundo. A liturgia da palavra nesse encerramento do mês vocacional traz para nós reflexões profundas. Na verdade, em cada leitura nós encontramos uma frase impactante. A primeira leitura temos a frase: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na segunda leitura, nós encontramos, por falar do casal, por falar da família, uma frase com uma ressonância de dois grandes impactos. A primeira parte da frase vai dizer para a esposa ser solícita ao marido. E a segunda parte da frase impactante se dirige ao esposo, dizendo que o esposo deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, dando a vida por ela. E a terceira frase impactante nós encontramos no Evangelho, quando São Pedro responde a Jesus: onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Então, refletindo na liturgia da palavra de hoje, começando pela primeira leitura, quando Josué fala para o povo: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e esperando uma resposta do povo, qual seria a sua decisão, Josué quis ensinar o povo, e hoje a liturgia quer nos ensinar que precisamos tomar uma decisão nas nossas vidas, como cristão. Não podemos caminhar como povo de Deus, exatamente era o povo de Deus que caminhava pelo deserto rumo à terra prometida, sem tomarmos uma decisão. Ou caminhamos com o Senhor, ou deixamos de caminhar de uma forma que não damos resposta e testemunho na nossa vida cristã. E na verdade, esta era a realidade do povo caminhando pelo deserto. Um grande número de israelita, do povo hebreu, caminhava obedecendo ao Senhor, sendo fiel à proposta do Senhor, acreditando na condução do Senhor. Mas outra grande parte caminhava murmurando, reclamando. Falta água, esse alimento miserável que é o maná,
esse sol escaldante, esses perigos constantes que passamos aqui no deserto. Essa realidade é muito próxima de nós, porque na igreja hoje tem um grupo que caminha com bastante fidelidade, agradecido a Deus por tudo aquilo que Ele tem concedido. Mas, infelizmente, tem um grupo que caminha sempre murmurando. A liturgia não está boa, o grupo de música está cantando para se aparecer, a igreja não está tão limpa. Em tudo encontra razão de murmuração. Então, é preciso, é necessário que tomemos uma decisão. Como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Venha o que vier, eu continuarei caminhando com o Senhor. Outra reflexão que precisamos fazer em relação aos ídolos, aos deuses. Uma grande parte do povo de Israel era fiel ao Senhor. Não adoraram outros deuses, mas uma parte daquele povo caminhar para a terra prometida, diante das dificuldades, deixaram de acreditar no Senhor e procuraram deuses para adorarem, como é o caso do bezerro de ouro. Então, nós também temos que tomar muito cuidado em nossa caminhada para não fazermos ídolos para nós, para não colocarmos deuses em nossos corações. E hoje é muito comum o Deus dinheiro, o Deus do espiritismo, o Deus dos prazeres, e assim nós vamos criando em nossos corações falsos deuses. Precisamos tomar a decisão. Queremos caminhar com o Senhor, queremos colocar o Senhor como Deus único das nossas vidas. Precisamos responder a Ele, como Josué respondeu, e espera também a nossa resposta. Em relação à segunda frase impactante, na segunda leitura, temos que olhar para os casais, para as famílias de hoje. Porque muitas vezes nós escutamos esta frase: mulheres, esposas, sejam solícitas aos seus esposos. E a esposa acha que esta frase é uma frase extremamente machista. Porque dizem, por que São Paulo não fala isso também para os esposos? São Paulo não poderia falar isso para os esposos, porque o que o esposo precisa fazer deve ser muito mais profundo do que apenas ser solícitos, porque ele é o arrimo da família, porque ele é aquele que defende a família por ser mais forte fisicamente e também ter a missão de sustentar a família, não somente falando do alimento físico, mas sustentar a família em todos os sentidos. Deve prover todas as necessidades da família. Então, São Paulo pede um pouco a mais para o esposo. O que ele pede?
esposos, amem as vossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Quem pode me responder como Cristo amou a sua igreja? Dando a vida por sua igreja. É assim que precisamos entender esta frase impactante de São Paulo. Se ele pede para a mulher ser sempre solícita, que a esposa seja sempre solícita ao esposo, ele pede para o esposo muito mais. Dar a vida, se for necessário, pela sua esposa. Queridos irmãos, sempre houve no casamento esta frase: serão uma só carne. Ninguém quer se ferir. Ninguém quer se machucar. Quando a mulher trabalha no lar, ela toma cuidado para não ferir o seu corpo com um acidente. O homem, quando trabalha na empresa, ele toma cuidado com a segurança para que não haja um acidente e ele se machuque, ele seja ferido nesse acidente. Ele cuida da sua carne. Então é assim que tem que ter no relacionamento entre marido e mulher esse cuidado um para com o outro. Porque no momento que a esposa não é solícita ao marido, ela fere o coração do seu esposo. Quando o esposo não ama a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, defendendo-a de todos os ataques e perigos, ele está ferindo o coração dela. Serão uma só carne. E a terceira frase impactante nós encontramos no Evangelho. Jesus tinha um monte de seguidores, 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Um dia Jesus resolve, sabendo que ele iria passar pela paixão e depois ser morto, ele queria preparar um povo para continuar a sua missão. E convoca todos aqueles que queriam ser evangelizadores. Quantos apareceram? 72. E Jesus, olhando aqueles 72, enviou eles em missão. Mas depois Jesus foi rezar. Depois que eles voltaram da missão, Jesus foi rezar. E viu e acreditou que supostamente só 12 estariam preparados para, depois que ele morrer, terem condições de continuar a sua missão. E escolheu os 12. Só sobraram 12. E dos 12 que sobraram, dos 72 que foram selecionados para a missão, o interessante daqueles que foram escolhidos, tinha um que não tinha fé, São Tomé, tinha um que iria negá-lo, São Pedro, tinha um que iria traí-lo, São Judas, e tinha 2 que eram impulsivos, que queria mandar fogo numa cidade, em Samaria, Tiago e João,
só porque o povo não fez a vontade deles. Eu imagino, se os que Jesus escolheu eram assim, imagina os 60 que sobraram. Quem era esse povo que sobrou? Se os melhores os escolheu, foi esses 12. Então, entendamos, nós precisamos olhar para Jesus e entendermos a escolha que ele faz da nossa vida. Mas para isso temos que entender que Jesus é o pão da vida que nos alimenta. Que Jesus precisa ser acreditado, não só acreditado, mas também devemos crer em tudo aquilo que nós fazemos para Deus. Teremos não a nossa força e capacidade, mas a força que vem dele. Acreditarmos que a nossa força vem de Deus e principalmente acreditarmos no poder da cruz. Então, depois Jesus fala que é necessário se alimentar dele, que ele é o pão da vida, muitos abandonaram Jesus. Jesus diz, daqueles que sobraram, vocês também não querem ir? Não querem ir embora? Pedro responde, Senhor, onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Para termos essa convicção, nós precisamos tomarmos a nossa decisão a quem nós queremos servir e entendermos que você como esposa, você como esposo, a solicitude e dar a vida para que possamos construir a nossa família. E construir nossa família, consequentemente, construímos o reino de Deus, que é das famílias que surgem as vocações, para que sejam na igreja exemplo e testemunho de Jesus Cristo como Salvador da humanidade. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.